O segundo tipo de tecido conjuntivo que a gente vai ter é o tecido conjuntivo adiposo. Os tecidos adiposos, na verdade, são tecidos que são grandes estoques ou reservas de gordura. A gente não pode esquecer que ele já está presente lá no tecido conjuntivo propriamente dito, ocupando alguns espaços junto com o propriamente dito, né? Então, nesse caso, o tecido adiposo é formado por um tipo de célula, chamada de célula adiposa ou adipócito. Nesse caso, os adipócitos são células que vão apresentar um grande estoque de gordura no seu interior, normalmente triglicerídeo. Então, o que acaba acontecendo é que quando a gente precisa estocar mais energia na forma de gordura dentro dos adipócitos, eles aumentam de volume, acumulando uma grande quantidade de triglicerídeos no seu interior. No momento que a gente precisa usar esses triglicerídeos, quando a gente está precisando de energia, a gente vai lá e consome o que está estocado dentro dessa gotinha de gordura. Então, o que vai acabar acontecendo é que esse triglicerídeo vai ser quebrado, separando ácido graxo e glicerol. Os gliceróis serão reutilizados lá no nosso fígado para formar novas moléculas e os ácidos graxos serão utilizados como fonte de energia. Então, ele pode aumentar de tamanho, diminuir de tamanho, dependendo da tua necessidade de acumular ou de consumir gorduras, ou seja, reservas de energia. Então, esse tecido adiposo está associado ao tecido conjuntivo propriamente dito. Lembrem que os adipócitos são células encontradas entre as células do tecido conjuntivo propriamente dito, que é aquele que está logo abaixo da pele, né, que vai fazer o teu recheio, na verdade. São células, então, que estão abaixo da derme, ou seja, nós temos aquelas 3 camadas da pele. 2 que fazem parte da pele e uma que já é apoio. A primeira camada é a epiderme, a segunda é a derme, que é tecido conjuntivo, e a terceira é a hipoderme, que daí já é a camada do tecido adiposo. Então, da pele mesmo são 2, que são as camadas superiores, né? A primeira que é a epiderme e a segunda que é a derme, que é o tecido conjuntivo propriamente dito. Dali para baixo, nós temos uma camada bem grande de gordura, que é o teu depósito de gordura, que vai, nesse caso, fazer algumas atividades importantes, como, por exemplo, te proteger de pancadas. Então, nesse caso aqui, são genericamente chamados, então, as partes onde tem tecido adiposo de gorduras. Então, essas gorduras no corpo de alguma pessoa são normais. O que é anormal é quando o metabolismo de alguém começa a gerar lipídios demais, ou por sobra, por excesso, ou por uma deficiência metabólica. Mas o normal é que todo mundo tenha um percentualzinho X de gordura ali embaixo da pele. Então, essas gorduras vão ser organizadas em 2 grandes grupos ou subdivididas assim, em tecido unilocular, que é quando tu tem uma célula grandona, maior, com um grande depósito de gordura. Então vejam que aqui é o núcleo e só esse espacinho aqui em branco, ó, entre a gota de gordura e a parte do núcleo, que é onde nós vamos ter depósito de mitocôndrias, complexo de Golgi e outros tipos de organelas. Então o espaço citoplasmático ele fica bem restrito. Esse é o tecido unilocular ou chamado de gordura amarela. Essa gordura amarela ela tende a ter uma coloração desde o branco opaco, sim, até o amarelado. Depende da quantidade de carotenoides que nós vamos ter aqui, que é aquele mesmo tipo de molécula, aquela gordura que está lá na cenoura e dá aquela coloração mais alaranjada para a cenoura. Então, essa gordura aqui é aquela que a gente encontra quando a gente vê a banha do porco, por exemplo, ou aquela gordura branca que a gente tem no bacon. Isso é um exemplo de gordura unilocular ou gordura amarela. Na verdade, o termo amarelo, mas ela pode na prática variar do branco até o amarelo. Aí é o amarelo clarinho, né? Nesse caso, é a maior parte da gordura que nós vamos ter no nosso corpo. Quase todas as vezes que a gente encontra a gordura é desse tipo. Então, o nosso organismo, à medida que a gente vai crescendo, ele vai ganhando praticamente só essa gordura como estoque de gordura. É o que vai ter na nossa mão, o que vai ter no nosso pé, então é a gordura mais popular. Mas existe um segundo tipo de classificação, um segundo tipo de gordura, que é a gordura multilocular, formado por células menores. Essas células menores que a gente vai ter são células com depósitos menores, com vasos sanguíneos no meio e com uma intensa ou alta atividade metabólica. Essa atividade metabólica se deve a uma grande quantidade de mitocôndrias dentro dessas células e vasos sanguíneos que passam por ali levando os nutrientes e carregando os subprodutos que saem da respiração celular. Então, o que acaba conferindo para esse pedaço, para essa parte de gordura, uma coloração normalmente mais escura, mais para o lado do amarronzado. Então, chamado por isso de gordura ou tecido adiposo multilocular ou gordura marrom. É uma gordura que está pouco distribuída no nosso organismo,
normalmente na região das costas, em cima do pescoço, e atrás, em cima dos rins, logo acima do quadril. Então, nesses lugares, ele é um lugar onde a gente vai ter grande quantidade dessa gordura, é mais gordinho, mais fofinho nesses lugares, mas essa gordura ela é muito restrita a essas áreas. Em crianças recém-nascidas, é comum encontrar ainda na área do peito, logo abaixo do pescoço. Por isso que são lugares assim mais fofos, mais fofinhos, mais gordinhos, e que é onde a gente vai ter o depósito dessa gordura, que é uma gordura de intensa atividade metabólica do tipo respiração celular. Significando que, nesse caso, a gente tem alto consumo de energia e grande produção de calor. Então, essa gordura é o nosso termogênico, é o nosso gerador de calor. Não é a gordura que vai fazer uma pessoa engordar. Essa gordura vai ser aquela que vai manter, para mamíferos, a grande quantidade metabólica que garante e confere os 36,5 graus de temperatura constantes. Sendo assim, essa gordura multilocular ela é bem localizada e a gente produz e gasta ela com muita frequência dentro de um dia só. Significa que ela nunca se acumula. Então a tendência, à medida que a gente envelhece, é que essa gordura ela tenda a ser consumida, o que vai fazer, por exemplo, com que pessoas mais velhas tenham mais facilidade de sentir frio, já que tem menor quantidade de gordura geradora de calor. O que acumula nas pessoas mais velhas é a gordura amarela, que é essa primeira do tipo unilocular. Então, esse tipo de tecido aqui, ele tem entre os seus principais tipos de papéis ou funções, o isolante térmico, que é para evitar que a gente pegue frio ou troque calor com a natureza com muita frequência e facilidade, e ainda isolante mecânico, que é, por exemplo, para a gente poder não cair de bunda sentado no chão e machucar, por exemplo, os ossos. Ou então na palma da mão, na sola do pé, que tem aquelas almofadinhas com gordura. Nesses lugares, serve para a gente não bater o osso diretamente no chão e lesionar um osso, por exemplo. Ou ainda, a gente pode encontrar em outros lugares também, como, por exemplo, na barriga, a gente pode encontrar nas costas, mas em quantidades menores. Esses depósitos de gordura que a gente vai ter funcionam como isolamento térmico e isolamento mecânico, que é para a gente poder dar pancadas sem lesionar a estrutura óssea e também os outros tipos de tecidos. Além disso, serve como reserva de energia. Por exemplo, em pessoas que têm um acúmulo de gorduras porque comeram demais, ela tem uma reserva, né, um estoque de energia maior. Mas é muito comum, por exemplo, que no organismo feminino, esse estoque de energia ele se acumule na zona do quadril, especialmente do umbigo até o meio da coxa, onde a gente vai ter o depósito na forma de celulite, que é um monte de triglicerídeos acumulados em tecido unilocular. Nesse caso, por que acumula só nessas áreas? Por que a mulher não tem celulite, por exemplo, nos braços? Porque, na verdade, essa região fica próxima do útero, da onde será consumida a energia dessas gorduras para fazer a finalização do desenvolvimento do feto. Então, é normal que se acumule naquele lugar aonde vai ser consumida a gordura com mais facilidade. Então, ela fica próxima do lugar onde ela vai ser gasta. Então, além de ter papel de isolante térmico-mecânico, de ser uma grande reserva de energia, nós também podemos ter a função de secreção de determinados hormônios, dentre eles alguns que são responsáveis por fazer o nosso controle de fome. Pode funcionar também como um ponto onde nós organizamos uma reservinha pequena de vitaminas lipossolúveis, tipo a vitamina A, a vitamina D, por exemplo, e ainda função de preenchimento, associada ao tecido conjuntivo propriamente dito, ocupando aqueles determinados espaços que vão ficar entre as camadas de células. Sendo assim, o nosso tecido adiposo, que é o segundo tipo de tecido que está dentro da parte toda de tecidos conjuntivos, ele além desse papel de preenchimento, ele ainda tem um segundo tipo de papel, principalmente relacionado a essa função energética e também de isolamento. Então, esse tecido, ele pode servir como uma segunda fonte de energia quando o corpo de uma pessoa tem, por exemplo, uma carência de glicídios. Então vai entrar num segundo tipo de metabolismo, chamado de gliconeogênese, onde nós vamos pegar a gordura, converter em moléculas que vão dar origem para glicídios, que são açúcares, e então serão utilizados na respiração celular. Quando acontece isso, isso é realizado pelo nosso fígado. Então, entramos no terceiro tipo de tecido do nosso conjunto de tecidos do tecido conjuntivo. Esse terceiro tipo de tecido é o nosso tecido cartilaginoso. Então, diferente do tecido adiposo, que tinha papéis de, principalmente, preenchimento, aqui no tecido cartilaginoso nós vamos ter um tecido que já começa a ir para o lado
estrutural de funções. Significa que ele dá uma certa estruturação, ele forma uma estrutura um pouco mais firme, mas apresenta uma certa flexibilidade. Então, nesse caso aqui, o tecido cartilaginoso é formado por dois tipos celulares, os condroblastos e os condrócitos. Então, um esqueminha fácil aqui para lembrar depois, ó. Tudo que tem blasto significa que é uma célula embrionária. Tudo que tem cito no nome significa que é uma célula adulta. Então, os condroblastos são aquelas células embrionárias que acabaram de nascer e que são células tronco. Então, elas podem se transformar em outros tipos. Nesse caso aqui, o condroblasto é uma célula tronco unipotente que vai dar origem para condrócitos, ou seja, ele fabrica pedaços novos de cartilagens. Então, são os dois tipos celulares que a gente vai ter. Então, essas células são responsáveis especialmente por formar cartilagem. Só que onde é que a gente encontra a cartilagem? Na orelha, no septo nasal, na epiglote, na laringe, na ligação das costelas, na ligação das vértebras, na ligação dos dedos, nas articulações. Então, tem cartilagem por tudo que é lugar do nosso corpo. Sendo assim, esse tipo de tecido vai auxiliar na sustentação com flexibilidade, que é o que acontece na orelha. Ela fica em pé, mas ela tem uma certa flexibilidade. Segundo, ele é rico em colágeno, o que confere esse tipo de papel mais elástico, né, de remodelação, mas pode ter fibras de elastina também presente eventualmente, o que muda a flexibilidade e também a rigidez das cartilagens. Esse tipo de tecido, ele ainda, como pode formar estruturas mais rígidas, ele pode garantir um pouco mais de rigidez e fixação de estruturas ósseas, por exemplo. Além disso, ele tem uma característica bem importante. Ele, juntamente com o tecido epitelial, que a gente já viu em uma aula anterior, ele, na verdade, é um tecido avascular, sem nervos, sem neurônios sensoriais, então ele não sangra, ele não dói, tá? É um tipo de tecido, então, que assim como o epitelial, ele, na verdade, não tem nervinhos nem vasos sanguíneos que passam lá no meio. Sendo assim, é um tecido mais seco e ainda sem dor. Então, esse tecido aqui, por exemplo, que a gente encontra na orelha, quando alguém corta ou fura a cartilagem da orelha para botar um piercing, por exemplo, na verdade, é um tipo de estrutura que não vai sangrar, não deve doer, porque não apresenta nervos. Não quer dizer que o cara não pode dar azar e passar em cima de um vasinho sanguíneo do tecido conjuntivo ou do neurônio sensorial. Aí vai doer, aí vai sangrar, vai inchar, pode até inflamar, mas se pegar só a parte da pele com o tecido epitelial e a cartilagem, é provável que não aconteça nenhum tipo de lesão mais séria. Então, esse tipo de tecido ele tem ainda uma característica bem peculiar. Como a gente sabe, os condroblastos são células que, à medida que vão ganhando colágeno, especialmente colágeno, vão virando condrócitos. Mas, às vezes, junto com esse colágeno, pode começar a entrar dois sais minerais importantes, que são o cálcio e o fosfato. Se acontecer isso aí, essa cartilagem ela pode ossificar, que significa o seguinte, ela pode se transformar, em vez de um condrócito, em um osteócito, que é uma célula óssea. Isso acontece muito no organismo quando a gente está crescendo. Por exemplo, em cima da nossa cabeça, assim, ó, existe uma cruz, tá? Que é chamada de moleira, popularmente. Na verdade, é uma fenda no crânio que vai terminar de fundir, vai terminar de crescer depois que o cérebro estiver completamente crescido e formado. Ou seja, uma criança pequena não tem o seu cérebro totalmente pronto. Então, à medida que ele vai crescendo, ele vai precisar de mais espaço. Então, a cabeça ela tem uma certa capacidade de abertura e depois funde, depois sola, cola os ossos ali em cima. Sendo assim, o que vai acabar acontecendo é que nós vamos ter, com o passar do tempo, uma solidificação dessa porção superior do crânio. Quando acontece esse tipo de coisa e ocorrer essa solidificação, então o crânio vai enrijecer, endurecer e pronto. Aí não tem mais quebra, não tem mais fendas ali no meio. Então, é as cartilagens que estão ali na beirada dos ossos que preenchem e fecham esse espaço, só que ossificando e não preenchendo apenas de colágeno. Outro exemplo, os nossos ossos também, nas extremidades, quando a gente é pequeno, as extremidades dele, elas normalmente são de cartilagem. O meio já é ossificado. Então, o que acaba acontecendo é que as pontas do osso, que são cartilaginosas, elas são mais flexíveis. O que confere, por exemplo, para crianças pequenas, bebês, normalmente uma flexibilidade maior de movimentação de braço, de perna. À medida que elas vão crescendo, essas crianças vão ossificando as pontas dos ossos mais longos,
perdendo essa flexibilidade e ganhando rigidez. Então, se isso aqui é uma das pontas de osso, essa ponta tá chamada de epífise, ali normalmente ainda tem cartilagem logo que a gente nasce. E à medida que a gente vai crescendo, ela vai endurecendo. Então, a gente vai encontrar somente na parte central do osso, que é a diáfise, ali a gente vai encontrar a parte já ossificada desde que nasce. As epífises, que são as pontas, tendem a ir ossificando à medida que a gente vai crescendo. Então, essa ossificação, quando acontecer a partir de uma cartilagem se transformar em pedaço de osso, é chamado de crescimento endocondral. Também pode acontecer no esporão, que acontece na cartilagem do calcanhar, ou ainda no joanete, que dá normalmente nas laterais do pé, onde a gente tem a articulação com o dedão e com o dedinho, que é a articulação cartilaginosa começa a ossificar e aí forma normalmente uma deformidade óssea na estrutura do pé da pessoa. Sendo assim, a gente pode perceber que graças a esse monte de tipo de característica e de funções que a gente vai ter para as cartilagens, elas podem se dividir em alguns grupos diferentes. Então, essas cartilagens podem ser divididas em 3 grandes grupos ou em 3 tipos específicos por papéis desempenhados. O primeiro tipo de cartilagem que a gente vai ter são as cartilagens hialinas. As hialinas são as mais populares do nosso organismo, tá? Então, são aquelas que são ricas em colágeno, portanto, apresentam uma certa flexibilidade maior. Nesse caso, elas estão encontradas nas articulações, então na borda, na ponta do osso, a gente vai ter ali a quantidade de cartilagem é até um pouquinho maior, então seria essa zona pontilhada em verdinho aqui, ela vai formar toda a capa da articulação, que é o que une 2 ossos. Sendo assim, cuidem, o que une os ossos é a parte então da cartilagem, mas o que a gente vai ter que prende um osso no outro, aí vai ser um ligamento, aí é lá do tecido conjuntivo propriamente dito. Então, nesse caso aqui, a cápsula articular ou membrana articular é uma bolha. Dentro dessa bolha tem um líquido que lubrifica essa articulação, chamado líquido sinovial. Esse líquido sinovial evita que a articulação fique raspando uma na outra, uma cartilagem na outra, desgastando aquilo ali. Então, normalmente esse líquido ele tem o papel de uma graxa, que fica lubrificando, evitando o atrito muito grande entre essas pontas desses ossos. Aí, se alguém, por exemplo, carrega muito peso, senta muito torto ou força demais a cartilagem, a tendência é que essa ponta de cartilagem que tem na superfície do osso, bem na pontinha, acabe quebrando e comece a esfregar um osso no outro. Aí vai começar a ter desgaste do osso. Normalmente isso vai dar problema para a pessoa caminhar, para a pessoa mexer um braço ou alguma coisa do gênero. Tá? Então, nesse caso, a ponta do osso ela é toda coberta por uma capa de cartilagem hialina, que vai ter uma membrana que alimenta e protege aquelas células. Essa membrana é chamada de pericôndrio, certo? Então, normalmente nas mais flexíveis, nas cartilagens mais flexíveis e moles, é possível encontrar esse pericôndrio. Aí, então, a gente encontra, além das articulações na traqueia, que a gente vai ter então desde o meio do pescoço até o meio do peito, no brônquio e bronquíolos, né, que são aquela parte que vai entrar para dentro do pulmão, que é uma cartilagem que mantém esses dutos respiratórios abertos, mas tem uma certa flexibilidade. Também é possível encontrar esse tipo de cartilagem no nosso septo nasal, né, na divisória do nariz. Então, esse é o primeiro tipo. O segundo tipo que nós vamos ter de cartilagem são as cartilagens elásticas. Aqui, a quantidade de colágeno diminui e a quantidade de elastina aumenta. Lembrando que daí, nesse caso, a elastina sendo maior, a tendência dessas cartilagens vai ser um pouquinho mais firmezinha, que é o que a gente vai ver, por exemplo, nas orelhas. Então, a cartilagem faz a orelha ficar bem em pé. Não quer dizer que ela não perca um pouco, né, dessa dureza, porque o tamanho da orelha é grande. Então, ela fica flexível, mas é mais firmezinha. Nesse caso aí, as orelhas, a laringe, então, que é o fundo da nossa garganta, e a epiglótica, essa parte mais firme, que nós vamos ter, garantindo que nós vamos ter, então, o duto respiratório sempre aberto. Então, esse aqui não é um tipo de cartilagem muito abundante. Tem determinados pontos, mas não é o mais abundante de todos. O mais abundante é a hialina. Aí, o terceiro e último grupo que nós vamos ter são as cartilagens fibrosas. A fibrosa, como o próprio nome já sugere, ela é mais firme. Então, nesse caso, ela tem muito colágeno. Só que esse colágeno é todo distribuído de maneira irregular, formando uma placa normalmente mais firme, mais grossa e mais dura. Então, o colágeno está muito abundante nas cartilagens fibrosas,
o que torna essa cartilagem a mais dura de todas. Então, às vezes, parece tipo uma borracha da placa-caderno, mais grossa e mais dura. Não quer dizer que não tenha uma certa flexibilidade, mas é bem mais firmezinho. Então, nesse caso aí, nós vamos encontrar nos discos intervertebrais, lembrando, né, nossos ossinhos, aqueles que formam a coluna, é o disco vertebral. Entre um osso e outro, para comunicar ossos, a gente vai ter cartilagem. Então, essa cartilagem é um disco, parece uma borrachinha, então, que ele fica entre um osso da coluna e o outro osso. Significa que cada vez que alguém dá um pulo, um osso, para não dar uma pancada diretamente um no outro, tem esse amortecedor no meio. Esse amortecedor permite, então, que passe por dentro da cartilagem os nossos nervinhos, que saem diretamente da coluna vertebral através daquele espaço da cartilagem. Então, tem a medula, que passa por dentro do disco vertebral e sai pelos discos intervertebrais. No miolo tem esse disco de cartilagem. Então, nesse caso aí, nos discos intervertebrais, nós temos essa cartilagem fibrosa, temos também na sínfise púbica. A sínfise púbica é a emenda dos dois lados do quadril, né? Então, tu vai ter o pubis, que é o osso que fica bem embaixo do umbigo, assim, tipo, quase um palmo para baixo do umbigo. Especialmente para as mulheres, ele abre para poder parir, né? Para poder passar o feto ali por dentro. Então, é uma cartilagemzinha que emenda os dois ossos e ela é mais firme, ela é mais dura, tá? E ainda nos meniscos. O menisco é o que a gente vai ter, por exemplo, entre o osso do fêmur e os ossos da perna, que é para amortecer o impacto do fêmur em cima, né? Então, ele é um amortecedorzinho que fica no meio do teu joelho, né? Atrás da patela, que é aquele ossinho que a gente chamava antigamente de rótula. Então, ali tu tem um amortecedor, que é um disco cartilaginoso, chamado menisco, do tipo cartilagem fibrosa, que é uma cartilagem um pouco mais firmezinha para poder absorver esse todo o impacto que o teu corpo põe ali em cima. Então, nesse caso, quando as cartilagens fibrosas são quebradas e destruídas, dificilmente a gente vai ter reposição. Por isso que sentar torto e ficar curvado demais assim, pode fazer com que a nossa coluna fique para sempre torta, né? Então, porque os ossos começam a crescer tortos e as cartilagens ficam deformadas. A mesma coisa vai acontecer para quando alguém lesiona o joelho, por exemplo, e quebra ou destrói pedaços dessa cartilagem fibrosa que absorve o impacto de um osso no outro. Quebrou aquele pedaço, perdeu, não reconstitui mais. Então, algumas cartilagens, depois de velhas, deformadas, não tem reconstrução, não são repostas. E isso vai dificultar para nós, então, algumas atividades, como, por exemplo, corrida, atividades de alto impacto. Então, para atletas de alta performance, como, por exemplo, jogador de basquete, jogador de vôlei, ginasta, saltadores, né? Esses indivíduos normalmente vão ter problemas porque eles têm muito impacto sobre as articulações, o que do ponto de vista, vamos dizer assim, orgânico e anatômico, nunca é uma coisa muito legal de se fazer, certo? Então, generalizando assim as funções do tecido conjuntivo cartilaginoso, nós podemos dizer o seguinte, que entre essas principais funções nós vamos ter formar órgãos inteiros, como toda a estrutura do nariz, né? Se a gente pegar um crânio de uma pessoa, não tem o nariz junto. O nariz é só uma estrutura cartilaginosa com uma pele que recobre formando as aletas do nariz. Segundo, formar ossos, por causa daquele crescimento das pontas dos ossos e ainda o crescimento, por exemplo, da moleira, que eu citei antes. É exemplo de crescimento ósseo a partir de cartilagem. Ainda, função estrutural, para definir inicialmente o nosso esqueleto, as cartilagens é que definem aonde vai ter osso, para definir o formato da orelha, né? Então, a formação estrutural é bastante importante até para determinados órgãos internos, para manter ele mais firmezinho. E por último, a formação das articulações, que no nosso organismo, aonde tu tem contato entre dois ossos, tem uma articulação para poder ter uma certa mobilidade. Em alguns pontos, a mobilidade é menor, mas fica firme um osso no outro. Em outros pontos, a mobilidade é maior, né, para poder se mexer melhor. Por exemplo, entre as articulações das costelas com o externo, a mobilidade é praticamente nula, mas existe mobilidade, né? Tanto é que quando a gente abre o tórax para poder expirar, elas têm que mexer um pouquinho, senão o pulmão não dilataria. Então, nesse caso, tem mobilidade. Então, forma articulação onde tiver osso com osso. Agora, articulação significa mexe. Agora, o que prende um osso no outro, aí é ligamento. Cuidado para não fazer esse tipo de confusão.